Fernando, queria te agradecer aí por ter aceitado esse convite para a gente bater essa ideia, falar um pouquinho aí das suas experiências, do seu treinamento, do seu conhecimento, porque você é o cara das ultramaratonas, né? A galera que te conhece sabe que pô, sua especialidade é correr pouco, né? Literalmente. Queria agradecer esse aceite e queria, para a gente começar, antes da gente entrar no assunto principal, queria que você se apresentasse para a turma que vai estar assistindo depois e quem está assistindo aqui com a gente, para a gente poder dar início a esse belo papo que vai ser incrível e falar um pouquinho sobre esse universo que é totalmente diferente da corrida que a gente está acostumado. Bom, em primeiro lugar, obrigado a você pelo convite, né? É até uma responsabilidade que já passou aqui. Rosman, Guilherme, Tomazelli, Marcelo Pereira, quer dizer, me colocou aí na linha de. Essa turma aí é complicada, é só gente forte, né? Mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui. Bom, você já falou, né, sobre a questão da ultramaratona, que eu sou treinador, né? E eu treino pessoas. Treino gente que nem treina para corrida, treino gente que treina para emagrecer, até pessoas que são ultramaratonistas, né? Eu não sou um treinador de ultramaratona exclusivo, até porque, né, a gente até morreria de fome se fosse fazer um nicho desse, né? Então, assim, e até a gente estuda para, né, eu trabalho só com endurance, né? No caso, assim, quando eu estou falando de uma pessoa que treina para emagrecer, mas ela treina para. O treino dela é muito de corrida mesmo, de rua, mesmo que ela não participe de provas. Então, assim, eu não treino ninguém de. Não treino natação, não treino triatlon, ciclismo, nada. Eu só treino corrida de rua ou pista, mas, assim, de 5 quilômetros em diante, vamos colocar. Tem uma formação, né, que ela é, digamos, dupla, porque a educação física entra tarde na minha vida, o esporte não. Eu estou no atletismo desde há 26 anos já como corredor, portanto, mais da metade da minha vida já, e tem 46, mas eu fiz uma trajetória acadêmica na área de literatura até o doutorado, terminei o doutorado e voltei às casinhas e fui para a educação física, fiz a graduação. Sou ultramaratonista, né? Corro ultramaratona. Obviamente que não comecei com isso, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar, é quando, né? Eu não comecei, assim como todo mundo, eu comecei de uma forma totalmente errada. Tanto as pessoas criticam a forma de algumas pessoas começarem. Eu comecei, na minha época, a internet não é o que é hoje, né? Óbvio. Estou falando de 1999, e eu comecei vendo, eu sou do Rio de Janeiro, né? Não moro aí, mas sou do Rio de Janeiro como você, e eu comecei vendo aquele anúncio da meia maratona da Globo, que ocorria ali em agosto. Eu vi o anúncio na televisão. Eu falei, olha que legal, né? Porque São Silvestre é São Paulo, né? Então é longe. A meia maratona, eu morava perto do aterro do Flamengo, eu falei, que legal, vou correr. Mas sem noção nenhuma do que era uma meia maratona. E sem noção nenhuma do que é treinamento. Aí eu ficava correndo ali no aterro, na praia de Botafogo, na Urca eu voltava. Ficava correndo aleatoriamente e fui para a prova, quase morri, mas completei. 1 hora e 48, que foi o tempo, né, que deu na época. Sem noção nenhuma de pace, de tênis, de gel, então nem sei o que é isso. E aí, enfim, a partir dali conheci um grupo e daí foi desenvolvimento. Mas, resumindo, ou seja, comecei de uma forma muito. Aí fui para outras provas, meio fundo, etc. Mas, então, eu sou corredor há muitos anos, claro, hoje em dia ultramaratonista, e treinador. Hoje em dia me dedico somente a ser treinador, né? Tem um grupo no Brasil e um grupo uma assessoria, né, no Brasil, e uma equipe sou treinador de uma equipe na Argentina. Bacana. E foi bem pra caramba nessa meia, né? Mesmo sem experiência, né? Um sub 2 horas ali para quem estava começando, foi um tempo bacana, né? E Fernando, e quando que a Ultra entrou na sua vida assim? Foi por questões de trabalho ou foi você primeiro se aventurou como atleta dentro das suas experiências e aí você começou a se interessar mais por esse universo ou somente por causa do trabalho? Não, é interessante essa pergunta, que eu comecei como atleta antes de começar a estudar educação física, né? Como eu te falei, eu estava no último ano de doutorado em literatura, na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e ia ter uma ultramaratona
ali, no campus da UF, né? E aí Ah, eu falei, legal. Na pô, pista? na pista, eu estava no penúltimo ano do doutorado. Na pista não, no Gragoatá, onde tem a pista, mas pelo circuito de terra que dá 1 quilômetro a volta, né? Que é mais exatamente onde tem a pista. Eu treinei muito naquela pista, né? Na época que eu fiz triatlo durante um ano e tal, eu treinei muito naquela pista ali. Eu estudava na UF, saía da UF e ia fazer treino ali de pista. Até tive um treinador que era de Niterói na época, Rodrigo Ferreira, que é treinador de triatlo. E então eu fui e falei, pô, eu estava no penúltimo ano do doutorado, estava gordo ainda porque eu tive um hiato entre 2006 e 2013, eu tive um hiato, parei de correr, dei uma engordada. Em 2013 voltei fazendo a meia maratona, mas aí já sabendo o que era, né? Mas voltei de propósito, não, quero começar de novo mesmo a minha prova. E aí, 2017, sem treino nenhum, assim, adequado, novamente, não façam isso, né? Não repitam isso, senhores em casa e senhoras. Mas eu fiz isso, falei, não, era na UF, no campus de Gragoatá, eu falei, eu tenho que fazer. Aí fiz uma 12 horas, em que eu me arrastei muito, doeu tudo, parei pra caramba, né? E fiz, foi minha primeira prova em 2017. Agora comecei de fato em 2018, aí já mais treinado, que era aí sim meu último ano de doutorado. Eu corri a minha primeira Kenios Ultramarathon, que é lá no sertão de Alagoas. Eu corri a primeira vez em 2018, 85 quilômetros na Caatinga, 6 dias antes de defender a minha tese de doutorado, né? O pessoal ficava, não, mas não pode. Eu falei, cara, já preparei a defesa, eu vou fazer o quê? Aí eu fui lá, corri na Alagoas, voltei e defendi minha tese. E em 2019, um ano depois, eu comecei a estudar educação física. Só que quando eu sempre fui muito de estudar os números, assim, né? Então, quando comecei na ultramaratona, eu faço até hoje isso, eu abro os resultados. Tem muito site, principalmente europeu, né, em que você consegue ver o quilômetro a quilômetro, ou a volta. Então, você vai estudando estratégias. Eu já fazia isso antes de estudar educação física. Mas decidi estudar educação física, né, quando eu comecei na ultramaratona. Mas eu comecei como atleta. Já sabia o que era ultramaratona quando eu corria outras modalidades, porque na revista Contra Relógio aparecia Valmir Nunes, Luciano Prado, Adilson Dama, Maria Auxiliadora, Venâncio Auxiliadora, que era a melhor brasileira de longe da época dos 100 quilômetros. Então, assim, Valmir Nunes bicampeão mundial nos anos 90. Mas, claro, na época que eu corria 10 quilômetros, aquilo parecia Impossível. outro mundo, né? Tipo, maratona já era para mim alguma coisa, né? Naquela época eu já era assim, nossa, 42, né? Mas enfim, foi por aí. Mas veio primeiro como atleta para depois chegar como treinador, Perfeito. embora, como eu te disse, sempre estudando, só que não estudando com a base, digamos, técnica, né? Era estudando daquele jeito que você fica fazendo as perguntas. Eu acho que é um princípio básico, até pelo que a gente vai falar hoje, para todo atleta que busca um pouquinho de performance, é estudar um pouco o seu próprio desenvolvimento, mesmo que não seja com aquele olhar aprofundado, eu acho que é isso que você está querendo dizer. Então, olhar técnico, por exemplo, como eu falava alemão, né, porque minha formação foi em literatura alemã, então morei na Alemanha e tal. O campeão mundial de 2015 e da Spartato é um alemão. Eu botei no Google, achei o site dele, tinha um e-mail. Eu peguei e mandei e-mail para ele. Antes de começar a estudar educação física, mandei e-mail para ele, quer fazer uma troca de ideia, não, e tal? Ele falou, quero. E aí eu ficava mandando pergunta para ele e ele respondia. Deviam ser eu tenho esse e-mail até hoje, né? Deve ser perguntas assim, deve ser daquelas que o cara deve olhar, caraca, que pergunta boba, né? Mas para mim era tudo novo. Então, assim, tipo, aquela coisa, quantos volumes, né? Qual o longo? Essas perguntas que sabe, né? E o cara respondia. E é interessante, é um campeão mundial super humilde e respondia. Né? Eu acho que essa é uma grande lição também que a gente fica assim, às vezes o cara não ganha nada e é tudo arrogante. O cara é super de boa. E detalhe, era um brasileiro que, sei lá de onde, e o cara respondia de boa. Né? E, enfim, e me ajudou muito isso, porque aí ele às vezes me passava algum texto para ler, essas coisas. Né? Bacana. Não, e essa troca de experiência com quem está vivendo ali na pele é diferenciado, né? E, Fernando, para a gente passar um parâmetro hoje que hoje em dia o pessoal já tem muito a noção do que seria uma ultramaratona, né? Que é uma prova de longa
longa distância, mas se você pudesse definir para a gente, porque eu sei que também tem diferentes tipos de ultra, né? Então, para a gente partir do princípio, o que seria uma ultramaratona e quais são os tipos de ultra que hoje em dia que eu vejo que tem bastante modalidades? Esse é um assunto até que gera muita polêmica às vezes, né? Porque, assim, ultramaratona, tecnicamente, é qualquer coisa acima de 42.195 metros é uma ultramaratona. Então, alguém fala assim, eu fui para uma prova de 3 horas, porque existe por distância e por pista. A gente já vai falar por tempo. A gente vai falar sobre isso. Fui numa prova de 3 horas, corri 43 quilômetros durante 3 horas. Eu sou ultramaratonista? Tecnicamente, sim. Né? Você passou ali. Agora, se a gente pegar assim, provas da Associação Internacional de Ultramaratonistas, é até interessante o nome, né? International Association of Ultra Runners, não é de ultramaratona, né? É a Associação Internacional de Ultramaratonistas, se a gente traduzir o pé da letra. A prova mínima, digamos, é 50 quilômetros, né? Assim, vamos dizer. Então, tem gente que fala assim, para mim, se correu menos de 80, não é ultramaratonista. Então, o Mundial de 50 quilômetros para você está onde? Né? Existe um Mundial de 50 quilômetros, né? Que é oficial. Só existem provas oficiais, no sentido de campeonatos mundiais, só existem de 50 quilômetros, 24 horas, 100 quilômetros e o do trail. São as únicas provas. Não existe campeonato mundial de 12 horas. A questão de 48 horas, por exemplo, é uma outra organização e aí é um super debate complexo, não vale a pena entrar. Ou seja, essas são as provas que têm características, digamos assim, da oficial lá e tal. Agora, quais são as provas de ultramaratona? Por distância e por tempo. São os dois modos. Tipos. Na pista, em circuito. O que é circuito? Pô, tem um parque aqui. O cara fez uma volta de 1 quilômetro no parque. É um circuito, né? Vamos dizer. Tem misto, né? Pista mais circuito. Tem prova que passa pela pista, sai da pista, né? Tem prova de ponto a ponto, por exemplo, a Spartathlon, a Badwater, né? E quais são as distâncias? Como a gente está falando, cara, tem prova de 46 quilômetros, que tecnicamente é ultramaratona, até prova de 1.000, 5.000, enfim. Né? E aí tem as provas por tempo, onde, digamos, o que a gente considera como mínimo são 6 horas. Né? Mas eu te falei, um maratonista de 2 horas e meia, ele faz mais de 42 quilômetros em 3 horas, mas tecnicamente a gente sempre vai considerar 6 horas. 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 6 dias, e por aí vai. E aí tem a prova de trail, quer dizer, que, né, são milhões de distâncias possíveis, né, enfim. Aí, então, e obviamente que tem gente que corre tudo, tem gente que é especialista em alguma coisa só, né? E tem as provas que a gente chama de, que eu te falei, as clássicas, como Spartathlon e Badwater, talvez as duas mais famosas, né, que são do ponto A para o ponto B, elas são provas com a distância ali, ela tem uma razão histórica, digamos, né? No caso da Spartathlon é sair de Atenas e chegar a Esparta, são 246 quilômetros, né? Mas e aí vai pela estrada, por exemplo, aí você tem prova que vai para o estradão de terra, tem prova que vai para o estrada dos carros mesmo, né? Então, assim, é impossível resumir, né? Mas a gente quiser fazer duas linhas, a gente pode chamar de pista-circuito e trail. Né? Porque a Spartathlon, por mais que saia do ponto A e ponto B, por mais que tenha altimetria, é um público que o público que corre as duas linhas consegue correr a Spartathlon. Entendi. E não sei se você conhece a Manuela Vilaseca. Vou trazer ela aqui para a gente falar sobre o feito dela. Ela correu 3 ultras maratonas aí bizarras de 200 quilômetros, né? E só para não fugir, tem uma diferença entre a prova de distância e tempo, porque eu vi que tem um estilo de prova que a pessoa ela vai até um limite ali do tempo, mas ela pode perder antes a prova se ela não tiver um certo tempo para poder fazer a volta na pista, né? Quais são essas diferenças? Então, aí você trouxe, né, você falou da Manuela e falou da Backyard, você já trouxe até duas questões a mais ali, né, que eu já não coloquei para não complexificar tanto, que é o quê? Prova, por exemplo, em ambientes extremos, então a gente tem provas que são provas de distâncias assim menores, vamos dizer, 200 quilômetros, 150, mas em ambientes extremos, muito frio, muito calor, deserto, enfim, tem de tudo. Tem a Jungle Ultramarathon, que agora mudou, é Ultra Trail amazônica, que ela é na floresta amazônica,
Então, você imagina só, o cara tem que entrar na floresta amazônica e se vira lá dentro. E tem a backyard, né, que é essa, o resta da gente, que você Entendi. tem que correr 6,7 quilômetros, né, em 1 hora. E toda largada acontece. Vamos lá, largou às 10 da manhã, então 10 da manhã tem uma largada, 11 horas, meio-dia, e assim vai. Você tem que fazer 6,7, e aí se você fez em 40 minutos, você fica descansando 20 minutos. Aí com 11 horas você larga de novo. Isso está muito em voga hoje em dia, está bastante em moda. Inclusive o campeonato mundial foi agora. Na verdade, eu acho que está sendo ainda, porque eu acompanhei só o sul-americano, mas os caras não param nunca. Então, o uruguaio foi o melhor sul-americano, 62 voltas, o que significa 62 horas. Caraca. O brasileiro correu 55 voltas barra horas, né? É o recorde brasileiro. Ele está o Grissangue, o Giovanni, ele é um gaúcho, né? O argentino fez 42 voltas, bateu o recorde argentino. O recorde argentino era de um atleta meu, 38. E aí a backyard tem um detalhe muito interessante, que ela resta um, significa que ela depende muito do segundo colocado. Por quê? A prova acaba quando fica um, mas esse um, ele não fica dando voltas infinitas. Então vamos lá. Havia 50 atletas na prova. Com 30 horas, havia 2, eu e você. Aí saímos para dar a volta 31. Você não aguentou, você ou abandonou ou não completou 6,7 em 1 hora. Parece fácil 6,7 em 1 hora, mas depois de 30, 40, 50 horas é diferente, né? E aí você não completou, e eu completei. Pronto, eu ganhei com 31. E por mais que eu esteja inteiro, eu não tenho direito de dar 32, 33, 30, não tenho, porque a prova acabou. Ou seja, é a única prova do mundo que eu conheça que depende, estou falando da corrida, né? Que depende de que o segundo colocado seja muito bom. Porque se você tiver, por exemplo, meu atleta, quando ele ganhou com 38 voltas, ele acabou muito inteiro. Mas o segundo colocado parou com 37. Então ele deu a 38, ganhou a prova, acabou a prova. É tipo, você vai me deixar eu bater o recorde do meu tempo de voltas ou não? Tanto que é interessante, tanto que o cara que está ali em primeiro, quando ficam só dois, ele fica puxando o outro, tipo, vem comigo, vem comigo. Porque senão eu vou ganhar com pouca volta. Né? O recorde Me- mundial era 119, mais de 119 horas, correndo, sem parar. Quer dizer, só para, né? Aí você Sim, imagina a questão sono, né? 119 horas, quantos dias sem dormir? cara, maneiríssimo, né? Realmente, eu não sei se quem sabe um dia eu faço experiência dessa, mas. E agora da parte boa, né? Porque se botar no desafio, todo mundo inventa moda, vai lá, se inscreve, mas treinar para isso que é Ah, a grande sacada, é. né? A backyard ela tem esse aspecto de. Duas provas têm aspectos assim que elas são muito democráticas. A backyard, porque se você for destreinado e chegar lá só aguentar fazer 3 voltas, você faz 3 voltas e vai embora, tá tudo certo. Porque você vai ser eliminado se você não conseguir fazer 6,7. Se você não fizer, ser eliminado. Simples assim. E o E se ambiente é mais controlado, né? Você tá ali. Exatamente. E não, e assim, ser eliminado, acabou. Não tem assim. Não tem, por exemplo, estou me arrastando. Não, você não fez, tchau. E a prova por tempo também ela é muito democrática, porque uma prova por tempo, 6 horas, 12 horas, né, 24 horas, etc., ela é no circuito, né, ela é em ambiente fechado, óbvio, né, não é, até as pessoas perguntam, mas 24 horas você foi até onde? Eu não fui até lugar nenhum, você fica dando volta. Né? Até para a organização, como é que você vai organizar uma prova? Tem que ter o chip para marcar as voltas, etc., né, a logística. Então, o Campeonato Mundial foi nesse fim de semana. Inclusive, o último fim de semana foi o Campeonato Mundial de 24 horas. E aí, na 24 horas, você faz a estratégia que quiser. Então, você pode correr, pode parar, pode andar, pode dormir. Então, uma pessoa que não está bem preparada, ela para, volta, enfim, vai fazer poucos quilômetros. Faz sentido, não faz? É outra conversa. Mas é diferente de uma prova por distância que não tem jeito. Ou você chega. Então, por exemplo, a gente vê no trail, né? O cara vai lá, vou fazer aí 120 quilômetros de não sei da onde. Aí lá com um quilômetro mal preparado, não treinei direito. No quilômetro 60, eu estou lá no pico da montanha de não sei da onde e não aguento mais. E aí, como é que vai ser o resgate? No circuito, você para e vai embora. Né? Então, assim, e aí acontece
infelizmente, muita gente despreparada acontece, mas eu acabei de falar que o meu início foi assim, foi despreparado numa prova de circuito de 12 horas, noturna, ou seja, largava às 8 da noite, chegava às 8 da manhã, em que eu parei 300 vezes. Né? E hoje em dia, enfim, e ano passado eu fui para Espartato, então, ou seja, né? Aí o desenvolvimento, sabe, pode haver. É óbvio que o ideal é ter um bom preparo e, principalmente, ter passado por distâncias mais curtas. Né? Que você Que falou é um problema do treinador. Nós, treinadores, lidamos com um público muito ansioso. Você é bem mais jovem que eu, você sabe que a tua geração ela quer amanhã, né? Então, assim, tem gente que correu a primeira prova de 10 e ia falar para mim, quando é que eu vou fazer uma ultra? Né? E aí também eu sou muito contra. Eu não acho que a ultramaratona seja, o ultramaratonista ele seja melhor que outra pessoa. Tá? É uma distância diferente. Né? Mas, por exemplo, eu tenho amigos que correm 5 km para 15 minutos, 14 alto. Por que ele é ruim, um cara desse, entendeu? Então, assim, por que você... Não, mas, infelizmente, culturalmente, às vezes o cara prefere fazer uma ultramaratona mal feita, mas dizer que ele é ultramaratonista, do que se dedicar a correr melhor distâncias mais curtas. Acontece bastante. Tá? Quando é esse tipo de coisa, eu acho muito perigoso pela questão que você falou do preparo. Né? Agora, não todo mundo precisa ser um corredor de ponta, porque a ultramaratona tem essa experiência pessoal também, que você, né, no sentido de quase transcendente, né, de você, é uma vivência ali que você não vai ter em outra modalidade. Então, às vezes, o cara quer passar por isso, independente do resultado. Mas é óbvio que o preparo não é só treinar, né? É treinar, saber o que comer, saber o que beber, saber o que, lidar com sono, etc. Né? Tudo isso, preparo mental, né? Não é só, não é só correr, né? Correr é uma ponta só da história. exato. E não, isso que você falou é muito interessante, até porque é para a pessoa sentir o gostinho, ver aquele ambiente e tal, essas oportunidades das provas por tempo são realmente bacanas. Não parei para pensar por esse lado e é uma porta de entrada ali. Você poder. É um desafio muito pessoal, né? Porque é o seu tempo, é o quanto você consegue fazer naquele momento. E isso é bom pra caramba, né? E você tá participando também de um evento de ultramaratona, né? E é bom ter esse discernimento, como você falou, de uma prova por distância, que você pode se enfiar e acabar tendo problemas, e uma prova num ambiente mais controlado, que ali você pode realmente se desafiar mesmo não estando ultra preparado, mas sabendo dos seus limites, a qualquer momento você pode ter alguma certa segurança. E tem E o médico, né? Uma prova por distância, por tempo, desculpa, no ambiente de circuito, a ambulância está ali a poucos metros. Né? Uma prova, por exemplo, de ponto A para ponto B, principalmente essas em lugares ermos, né? Seja montanha, praia, enfim. Aí não. Não, às vezes até a ambulância chegar a você 1 hora, 2 horas, ou até mais, se você estiver perdido. Né? Então, eu vejo assim, o cara fazer uma prova de trail de 100 quilômetros para cima, ou às vezes até 80, La Mission, a gente fala muito, pô, o cara devia estar mais preparado para encarar uma La Mission, mesmo que seja para andar, que a La Mission permite esse trekking, né? Mas o cara, pô, tá mais calejado, assim, de conhecer o seu próprio corpo, né? E você tem que conhecer o seu corpo, os seus sinais, né? Para ter uma coisa com segurança, porque assim, não é loucura, né? É treino, né? E, e falando em aspecto de treino, normalmente quando a gente pensa em ultra, a gente pensa, aumentou a distância, então eu tenho que começar a correr mais. Né? Uhum. Instintivamente você começa a pensar no volume, que eu tenho que aumentar o volume. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da importância do volume para a ultramaratona em específico, quais são os benefícios, ou se realmente esse aumento é linear. Vou correr 100, 200, 80, então quer dizer que eu tenho que aumentar automaticamente o volume. Então, eu vou começar com, para quem estiver ouvindo a gente, né, ou for ouvir depois, eu vou começar com uma grande provocação, né, que é, não esqueça da intensidade. Ultramaratonista, claro, os caras, falando dos melhores do mundo, eles treinam intensidade, ponto final. Agora, o público em geral,
assim, daquele mais do chamado participativo. Inclusive, gente por exemplo, a pessoa vem treinar comigo, né? A Argentina, que é onde eu tenho muitos ultramaratonistas, e muitos deles até que vêm para buscar resultados, por causa do sucesso que eu tive com alguns atletas, seleção argentina, Espartato e tal. Aí ele, vou treinar com o Fernando. Aí o cara chega para mim, ele leva um susto, porque começa o treino, tiro de 1.000, tiro de 400. Aí o cara, mas eu não sou ultramaratonista? Porque ele achava que ele tinha que ficar rodando igual um peão lá que não para de rodar. E muita gente treina assim, né? E não, o ultramaratonista é rápido. Claro, ele é o mais rápido que ele pode ser. Cada um tem a sua velocidade, obviamente, né? Mas você pega... Hoje eu estava eu sou treinador, como você sabe, mas eu tenho um treinador, que está até na comunidade do Guilherme, o Carlos Guzmão. E eu e meu treinador estavam me passando alguns dados do Mundial, e eu estava olhando as maratonas desses caras. Então, ele passando dos top 10, do pessoal top 10. E aí tem cara com maratona 2 horas e 36, 2 horas e 46. A gente está falando de caras que correram 24 horas. Né? E olha a maratona do cara. Não durante as 24, né? Mas o cara tem 2 horas. Tinha um cara com 2 horas e 26 na maratona. Então, assim, o Sorokin, que é o recordista mundial, né? Ele tem 2 horas e 15 na maratona. Né? É claro que assim, ele não vai correr como um maratonista, abaixo de 2 horas e 5. Mas se você pensar até na realidade do Brasil, 2 horas e 15 é uma maratona que ele pega pódio aí, de maratona, quase todas as maratonas do Brasil. Né? Pode, pelo menos. Então, assim, o volume ele é um aspecto do treino. Mas essa ideia de volume igual ultramaratona, a gente tem que colocar com muito cuidado. Então, assim, muitas vezes, atletas com volumes menores ganham de atletas com altos volumes. Porque é a qualidade do treino. Na qualidade do treino vai a intensidade, obviamente, o quanto você faz de específico para a prova, porque eu gosto muito de falar o seguinte, se você pegar maratonistas que treinam bastante, mesmo amadores, vamos colocar 160, 200 quilômetros por semana, são maratonistas com volume semanal semelhante à maioria dos ultramaratonistas amadores. Quer dizer, quase todo mundo é amador, quase ninguém é profissional na ultramaratona, mesmo fora do Brasil. Estou falando do circuito de pista, né? Trail é diferente, já é uma diferenciação. Mas vamos ficar com circuito e pista. A maioria dos corredores de 24 horas, 100 km, não é profissional, principalmente no Brasil nenhum. Vamos lá. Então, calma aí. Se um maratonista corre 180 km por semana e um ultramaratonista corre 180 km por semana, por que o maratonista não aguenta correr a uma ultra? Por diversos fatores. Um deles, porque ele não faz treinos específicos. Ele não vai fazer um longo de 50, um longo de 60. Ele não passou por processos, né? Porque ninguém vai fazer o longo de 50. Nunca fiz nada, nunca fiz mais de 30. Vamos amanhã fazer 60. Não é assim. Mas, e essa repetição, porque são muitos longos. Por exemplo, 40, 42 quilômetros, né, que é uma distância, a distância da maratona, eu não sei quantas vezes eu já fiz esse ano, treinando. Milhões. Esse fim de semana eu tenho 35 no sábado, 45 no domingo. Né? Então, assim, há ritmos diferentes. Né? O 35 vai ser no Z2 para a divisão de 5 e o 45 no Z1 para a divisão de 5. Então, essa especificidade, ou seja, o que adianta eu colocar mais volume, mas que de repente eu não trabalho o longo? Né? E outra coisa, para quem você trabalha o longo? Quando o ultramaratonista é muito experiente, eu já não vejo, em alguns casos, necessidade de trabalhar tanto esses longos, muito longos. Porque o cara já fez muita prova, essas provas construíram a sua trajetória. Né? Então, às vezes, você não vê necessidade dele sofrer tanto no longo de X horas. Né? Novamente, também, quando a gente fala de distância, tem que pensar um pouco no pace do cara. Né? 60 quilômetros para quem corre a 5 por 1 são 5 horas. Mas e o cara que corre a 6h30? Né? Então, e aí pensar na prova, enfim, todas essas questões. E, novamente, o volume tem que entrar na rotina do cara. Ou seja, quantos dias por semana você consegue treinar? Você consegue descansar? Porque o descanso, a gente falou de volume, intensidade e o descanso. Se eu não considerar o descanso, não adianta aumentar o volume, eu estou prejudicando a pessoa. Então, eu tenho que otimizar o treino.
né? Eu não posso... essa coisa do foco no volume como uma única referência, né? A gente vê muito esse debate. Então, assim, então vou aumentar. Não. E eu tenho... olha, um dos meus melhores resultados foi com um cara que treina pouquíssimo por causa do trabalho. E aí ele mudou de trabalho, a gente treinou pra caramba, e ele foi mal. E aí? Então, né, faltou o que ali? Muitas vezes até assim, ele chegou estressado, mentalmente estressado, fisicamente bem, tanto que não teve nenhuma consequência, mas você sentia que porque a gente sabe que o endurance gera o estresse, né? O estresse no sentido até mental. Psicológico, né? Psicológico, até o cortisol mesmo, né? Tipo, até um analgésico. Você fica ali, cara, não aguento mais. Né? Por exemplo, eu estou te falando aqui, sábado eu tenho 35, domingo eu tenho 45, esse fim de semana. Pô, eu treino todos os dias. Então, eu vou chegar na sexta, eu vou treinar. Aí no sábado você fala, vou 35. Quando 35, você já fala, pô, amanhã tem 45. Então você tem que se cuidar, você tem que descansar no sábado. E aquilo, uma semana, legal. E 3 anos? Né? Então, e a questão do volume, ela tem isso também. Eu prefiro um volume que não vá ser tão excessivo, mas que ele seja contínuo no ano, do que ficar sabe, parece um teste, um exame Sim. um eletro, né? Um eletrocardiograma. Eu prefiro isso. E construir durante anos. Claro que a maioria quer resultado em 3 meses. Mas aí essa mágica, se alguém conhecer, eu estou contratando para poder saber qual é essa mágica. Eu só conheço trabalho a médio e longo prazo. Então, não é necessariamente aumentar volume. Olha, meu atleta correu 100 quilômetros, agora ele vai correr 24 horas. Eu preciso aumentar o volume dele? Dependendo da sessão de longos, o volume vai aumentar pouco. Sabe? Né? Repito, é muito individual. Agora, falando dos melhores do mundo, por exemplo, tem cara que roda 1.200 por mês. Mas quem aguenta isso? Dá o quê? Mais 300 por semana, quase. 300 por semana. Claro, o cara não roda o ano todo, mas o pico... Sim. Né? Agora, aí tem cara que roda 200 e ganha de cara que roda 300. Agora, a gente teve, nesse Mundial, a gente teve esse caso. A gente teve casos de caras que rodaram 300, 350 e perderam. O Valmir Nunes rodava 400, 400 e pouco. Só que o Valmir Nunes ele foi profissional, né? E ele treinava numa época também que existiam outras coisas. Tipo, hoje em dia o Valmir Nunes é como uma garrafa de água na mão, vamos dizer assim, né? Hoje em dia tem toda a parte de suplementação, tecnologia, enfim. Né? Então, e o Valmir Nunes foi recordista mundial de 100 km na época. Agora, e usar o histórico também do atleta, né? Quando eu falo da intensidade, se você pega um cara que já é rápido, talvez você não precise trabalhar tanto isso. Né? Então, a minha pergunta principal, eu sempre brinco, né, até nos vídeos, assim, até conversando com o Edu, quem conhece o Edu, eu esqueci o sobrenome do Edu, um italiano lá, o Edu, o mestre dos livros, né, lá da comunidade, ele me perguntava, mas como é que é? Cara, minha metodologia é o seguinte, o principal, o centro é a pessoa. Eu preciso saber tudo dela. A partir dela que aí a gente vai colocando os princípios, né? Então, o princípio, no fim, não é da individualidade biológica só, é próprio social mesmo, psicológica. Eu já passei por caras que fisicamente eu sabia que o cara aguentava 200 por semana, mas o cara não aguentava psicologicamente. Ele começava a reclamar, ficava com medo. E o que você vai fazer? Ah, não, mas eu li no livro, tem que botar... Não. Agora, é óbvio, né? Tem que ter um bom senso. Quando eu estou falando, não vai fazer tipo, correndo 50 km por semana, né? Vamos dizer, né? Tem que ter um bom senso, né? Vai fazer 50 km por semana, vai encarar umas 24 horas, vai ficar difícil. E o que você acha desse um volume mínimo para quem... Óbvio que não existe, a gente acabou de falar que tudo é contexto e Tá? individualidade, né? Eu gosto dessa frase que o contexto é rei, então e a individualidade é a rainha, né? Porque o contexto é aquilo que vai te mostrar o que você tem para trabalhar, e a rainha é que vai fazer os movimentos, né? Igual no xadrez, a gente protege o rei, monta a estratégia a partir do rei, que é o contexto. E a rainha é a pessoa que vai fazer os movimentos para poder ganhar o jogo, né? Que é a pessoa, que às vezes ela tá com o joelho doendo, ou corre há pouco tempo, enfim.
você conseguiu entender mais ou menos a filosofia por trás disso que eu quis dizer. E qual aquela pessoa que chega para você que nunca correu uma ultramaratona, vamos dizer que acima de 60 quilômetros, tá? Vamos botar esse parâmetro. Qual é o primeiro passo que você, ou tem indicadores para que ela possa participar de uma outra maratona? O que você consegue passar para a gente? Então, se ela nunca fez, por exemplo, se ela fez uma maratona, né? Vamos lá, ela fez uma maratona, 42 quilômetros. Vamos, 60 e 100 quilômetros, já embarca. Eu tô falando um pouquinho de 60 e de 100, tá? Você Tipo, fala, que é 100 a pessoa já fez umas outras maratonas, mas tá, nunca fez, que é um entendi. contexto bom. Por exemplo, vamos lá, o cara quer fazer a primeira 100 quilômetros dele. A pessoa lá, homem, mulher, né, para fazer o primeiro 100 quilômetros dele, né? O que a gente vai buscar? Primeiro, assim, qual o pace que ele corre uma maratona? Porque a partir disso eu já tenho uma referência de quanto é realista, ou seja, porque aí eu tenho até a partir do pace possível, pelo menos do pace, digamos, piso, né? O que eu quero dizer? Né? Ele não vai correr mais rápido que aquilo. Ele pode correr mais lento, não tem, né? Não tem limite, né? Pode quebrar na prova, mas eu sei que assim, mais rápido que aquilo ele não vai conseguir. Qual é uma maneira? Os melhores do mundo vão em torno de 30 segundos. É a diferença entre pace de maratona e pace de 100 quilômetros. 30 segundos por quilômetro. Só isso? É uma média. Né? Tem gente que faz até menos a diferença. Mas Caramba. nunca achei ninguém com menos de 21. O mais rápido que eu já vi fez 21 segundos só de diferença. Mas é Pô, que claro, bacana. claro que a maratona dele pode ter sido, digamos, subestimada, às vezes não foi bem feita. Tem quando que fez, mas assim, uma média de 30, 34, 35 segundos é uma boa média. Para uma pessoa que vai estrear, a gente já sabe que vai ser mais. Né? A não ser que ela seja uma fora de série. E aí eu concordo com o professor Lázaro Velasquez, talvez você conheça, professor cubano que mora no Brasil, treinador, que é assim, sempre parta do princípio que você não tem a exceção na tua mão. Né? Porque a maioria não é exceção, a maioria somos, né, atletas normais. Se você tiver exceção, parabéns, você vai identificar. Mas vamos partir do normal. Então tá, peguei o pace, vamos lá, correu a maratona no pace 5 por 1. Então já sei que a 100 km vai de 5,30 para cima, se não tem experiência vai ser mais. Vamos botar que a gente quer os 100 km a 6 por 1, dá 10 horas. A partir disso, eu já tenho algumas referências para montar o longo. Né? Porque aí talvez eu não vou chegar, vamos fazer um longo de 60 km? Não, é muito tempo. Né? E também assim, quanto tempo eu tenho até a prova. Porque quanto mais tempo eu tenho até a prova, melhor é o meu processo de adaptação. Eu consigo ser mais... Né? Não precisa dar grandes saltos. O problema é que treinador dificilmente tem isso. Né? A maioria das pessoas fala para você, eu vou fazer uma prova de 100 km. Você me treina? Treino. Quando é a prova? Daqui a 2 meses. Meu Deus do céu. Né? Mas, e eu vou colocar durante a semana essa ênfase em melhorar o pace da pessoa. De maratona. Então, não vou fazer o cara treinar como se ele fosse um corredor de 5 km. Mas eu tento fazendo o intervalado, o fartlek. O fartlek é muito útil nesse momento, porque o fartlek para a ultramaratona é muito legal porque ele dá o contínuo e essa variação de ritmo. Né? Também preciso identificar se a pessoa tem domínio de ritmo. Quando ela não tem, aí eu gosto de trabalhar muito o progressivo e eu gosto de trabalhar muito na ultramaratona o regressivo, que é mandar o sujeito correr rápido e depois ele vai correr lento no pace que ele aguentar. Porque Esse progressivo ou regressivo é dentro do longo ou Não, qualquer tipo de treino? geralmente dentro da semana. Né? Entendi. Se eu identificar, porque é muito comum uma pessoa que não tem domínio de ritmo. Quando tem domínio de ritmo já é diferente. Um cara que tem domínio de ritmo e é avançado, aí, mas assim, vamos voltar porque a pergunta foi o que você falou, para o iniciante, o cara que nunca correu 100 km. Né? Então, assim, eu vou superar a maratona no longo, vou tentar superar a maratona, mas pode ser que ele faça 40, 45, 50. Né? Repito, depende de quando é a prova. Né? E a minha ideia é que ele consiga correr o tempo todo. Né? Então, nesse pace. Então, posso fazer, por exemplo, os fracionados. Um abraço para o Enzo. Eu prometi esse abraço para o Enzo, lá do Paraná, Desafio das Catedrais. Grande Enzo. Eu não tinha visto que ele estava aqui.
Abraço, Enzo. Chegou aí. Enzo é um exemplo que não é bom. A primeira luta dele foi de trail, 130 quilômetros no meio do mato lá, sozinho, sem apoio. Não façam isso, não passar de casa. Enfim, então vamos lá. Você faz um longo fracionado, por exemplo, corre em blocos, e aí no próximo longo você junta. Você tenta dar à pessoa essa adaptação, né? De quê? Acima do 42 que eu estou falando, né? De ela Sim. passar muitas horas expostas. Isso no fim de semana, se ela tiver essa disponibilidade. Outra questão, se ela tiver disponibilidade, eu gosto de trabalhar muito o back-to-back, né? O sanduíche, que é correr sábado longo, domingo longo. Obviamente, você começa de uma forma progressiva, começa com 20 e 20, se ela não está... Se ela é iniciante, dificilmente ela já fez isso na vida. Por quê? Quais são os fatores principais da ultramaratona? No caso, você tenta simular um pouco a situação de prova. Correr lento e correr com a perna muito cansada. Passando. Né? Então, assim, só que você tem que ter o meu treinador uma vez falou uma coisa muito interessante para mim. A gente discutindo exatamente esse ponto. Que eu tenho um treino que eu uso assim, eu boto o cara para correr 1 hora na intensidade máxima, que ele puder. Aí, sem pausa, ele vai fazer mais 1 hora no ritmo que ele conseguir. Não me interessa qual. Só, né? E aí, esse 1 hora a gente sabe que é ali, digamos, é o limiar, vamos dizer, o tempo médio de alguém vai... Né? Então, assim, como ele vai correr ali acima do limiar ali 1 hora, vai estourar, aí depeta glicogênio, faz tudo o que quiser. Chora, porque a própria cabeça não aguenta, né? Ele tá. Quando acabar, você continua correndo por 1 hora. Essa é uma sensação mental muito comum na ultramaratona. Os últimos 40 quilômetros de uns 100 quilômetros são muito infernais, porque ela é exponencial. A ultramaratona não é linear. O próprio o Guilherme de Agostini fala, né? Olha essa frase do Guilherme e transforma não, né? Transfere para a ultra. A maratona não é o dobro da meia. Você imagina o que é uma ultra. Sim. Mesmo uma ultra de 84 não é o dobro da maratona. Então, quando você bate os 60 quilômetros, cara, esses últimos 40, então você vai, né, para o inferno mesmo. Então, eu tento fazer esse tipo de adaptação. Mas o que foi o meu treinador falou? Tomar cuidado para que a pessoa também não fique tão cansada no treino a ponto que ela acabe chegando muito desgastada na prova, porque esse tipo de treino é exigente, né? Então, Esse ponto que você falou é muito interessante, né? É, fiz 40 quilômetros, vou fazer mais 5, é só mais 5. Não, não. é 40 mais 5, não é 0 mais 5 É, quilômetros. Você já tem. olha, É, você pega 35 quilômetros da maratona. Quem já correu maratona, pega o quilômetro 34, 35. Né? Eu não vou nem falar do muro do 30. Vamos lá, o 34, 35. Já começa a coisa ficar muito complicada. Pô, você vai botar mais 5 ali depois dos 42. Então, assim, e até o que o Andrew Jones fala, né, na palestra que ele, né, aquela trabalho do Andrew Jones, que é assim, se você fizer um teste de tudo, fisiologicamente falando, de tudo que você puder de termos fisiológicos, faz um teste no sujeito na largada. Vamos supor que houvesse a capacidade de, sem parar a corrida, fazer testes, se houvesse essa tecnologia. Faz um teste no cara no quilômetro 20. Faz o teste no cara no quilômetro 40. Tudo já está abaixo, assim, tudo é pior, ele é pior. Né? Nós somos piores no quilômetro 50, 60, 70, 20, ou seja, a gente não vai melhorando durante a prova, a gente vai piorando. E aí a questão do pacing, né? Porque você usou a metáfora do xadrez, que é muito boa, porque assim, quanto mais longa a prova, mais a estratégia vai contar. Eu espero que entenda essa frase minha direito, porque eu estou falando que a prova curta também tem muita estratégia. Eu não falei que não tem, eu falei que quanto mais longa, maior a estratégia. Ou melhor, mais vai contar. A gente sabe que 5 km, 5 mil metros, em 2004, Olimpíadas, o Elger Rush ganha do Bekele com estratégia. 5 mil metros naquele nível. Então, assim, estratégia vale para tudo, tudo. Só que quanto mais longa a prova, caras que são muito mais lentos conseguem ganhar com uma grande estratégia. Né? Então, assim, prova de 24 horas olha,
o exemplo que eu te dou de pessoas que têm maratonas 20, 30, 40 minutos mais lentas do que outras que são das quais elas simplesmente ganham nas 24 horas. Por quê? Uma das questões é que a pessoa rápida tem dificuldade de correr lento. E aí é outro fator de treinamento de ultramaratona que eu gosto de trabalhar muito. E aquele e-mail do alemão me ajudou lá atrás, que é o quê? Fator até neuromuscular. Quem é rápido, quando começa a correr devagar, a cabeça começa a mandar andar. E aí a pior coisa que você pode fazer na ultramaratona é andar demais. Se andar, você demora, né? Você não avança. E correr lento é uma habilidade. Só que se você não treina correr lento, por que você vai correr lento na prova? Como é que você vai conseguir correr lento na prova? Aquilo vai ser um jogo mental terrível, fora a questão mecânica mesmo. Porque a tua biomecânica vai mudar na prova. Uma prova de 24 horas, você não está achando que você vai correr do início ao fim com a mesma mecânica. Né? E como você não tem como simular isso assim, no treino, né? Como é que eu vou fazer? Vai para a prova de 24 horas, então vai correr 20. Não faz sentido, né? Tem gente que faz, tá? Isso eu ia até perguntar se você achava um bom parâmetro. Por exemplo, você determinou que a pessoa vai fazer 60 quilômetros em 10 horas. Então, dentro da semana de treino. 100 quilômetros, 10 horas. Isso, desculpa. E aí que ela atinja uma semana de 10 horas de treino de corrida. Acha que é um ponto válido? Gosto bastante. Assim, quando possível, eu gosto de chegar bem próximo da distância da prova. Como eu te falei, é que tem que olhar todos esses fatores da vida, né? O cara não tem tempo para fazer isso, como é que eu vou fazer? Mas, por exemplo, se a gente quisesse colocar um mínimo, eu gostaria, assim, vai correr 100 km, treine pelo menos 100 km por semana. Só que muitas semanas. Assim, como um mínimo. Mas eu já treinei pessoas que fizeram menos por causa da vida delas. Elas eram amadoras. Eu quero desempenho. Aí estamos falando de outra coisa. Aí não tem jeito. Aí já, né, tipo, eu quero... aí desempenho, você vai ficar com 100 km. Desempenho, a gente já vai estar... né? Mas não precisa correr 300. Né? Dá para você ter desempenho com um volume parecido com o da maratona. Da maratona dos caras que treinam muito, né? Eu falei 60, 60, 180, 200. Só que aí você tem que estar trabalhando muito a frequência, né? Um fator primordial. E o que a gente falou, o específico. Né? Se eu treinar 7 dias por semana, 2 períodos, são 14 sessões de treino, de corrida, certo? Se eu fizer 15, se eu fizer 10 por cada uma delas, vai dar 140 quilômetros na semana. Não é uma boa distribuição. Por quê? Como é que você vai treinar para uma ultramaratona e a tua maior sessão de treino tem 10 quilômetros? Sim. Aí o cara faz 100 quilômetros por semana, 40 quilômetros a menos, só que ele treina 5 dias. Aí ele fez 15, 15, 30. 15, 15, 30, 30, 60. E fez um longo de 40. Ele já está na frente do cara que fez 140. Entende por quê? Porque eu fiz um longo de 40. O cara que treina... Então, assim, por isso que vê como o volume semanal ele pode ser muito mentiroso. Se eu sair para treinar, se eu sair para correr 3 vezes por dia, fazendo 8 quilômetros, 3 cada dia, né? Num dia eu meti quanto? 8, 8, 16, 24. Faço um chorinho, 25. Aí o outro cara vai lá e faz um longo de 20, um treino contínuo de 20. O treino dele tem mais qualidade que o meu, se a gente pensar em ultramaratona. Né? Então, o volume... a gente tem que tomar cuidado com essa febre do volume. Né? Até porque tem muita questão do ego. Né? O cara quer botar no Strava que ele fez 15 mil quilômetros. Só que o outro treinou direito e te ganhou. É por isso que eu falo, é a qualidade. Né? Você vê, esse exemplo eu fiz ao vivo, nunca tinha pensado. 140 pode ser pior do que 100, nessa distribuição que eu te coloquei. E como é que você vai fazer uma ultramaratona e o teu treino mais longo tem 10 quilômetros? Não faz sentido. Mas o teu volume semanal foi 140. Nossa! Então assim, o longo, ele né, novamente, repito, né, tem que pensar qual o pace do longo, né, o longo a ritmo de prova, que é muito feito, porque ritmo de prova para ultramaratona dá para fazer bastante.
Ah, o cara vai terminar quebrado. Que vai terminar quebrado? O cara é Z1, pô, Z2 no máximo. Sim. Não, e para quem está escutando, não confunda, né? Porque falar, se eu vou fazer maratona, eu tenho que fazer a distância da prova. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que Não, tem que treinar a especificidade e um tempo longo de exposição para você conseguir treinar todas as variáveis que o Fernando falou, né? Não é só sair correndo. E não, e assim, dentro de uma ultramaratona, você vai correr muito mais horas do que um treino de 40 quilômetros, né? e também, assim, tomar cuidado, como a gente falou, não é que o seu primeiro longo vai ter 40, né? Calma, né? Não é. Exato. Tem isso, tem E isso. nem assim, por exemplo, eu tenho, como eu falei, eu próprio faço 40 quase todo fim de semana, às vezes mais, né? Só que até essa coisa do back-to-back, tem corredor, tem gente que treina comigo, né, que é aluno meu, né, que fala, nossa, eu queria fazer. Eu falei, gente, são anos isso aí. Né? Agora, eu fiz 100 quilômetros da Tuba, né, e no fim de semana seguinte corri 100 quilômetros em São Lourenço. Aí o cara, pô, mas 2 100 quilômetros num sábado e no outro? Sim, mas eles tinham um ritmo definido X, não era, sabe, eu não fui para o segundo fim de semana, eu não fui para o meu melhor. E outra coisa, demorou muito tempo para eu chegar a esse ponto. Né? Eu não foi do dia para a noite. Antes uma coisa que eu sempre faço, eu tento reduzir o tempo de recuperação dos meus atletas de ultramaratona. Mas isso é escalonado. Então, assim, o cara fez a primeira ultramaratona dele, cara, vai ficar 1, 2 semanas passeando. Agora, o cara, por exemplo, o meu melhor atleta, ele correu o fim de semana, domingo, 217 quilômetros. Ele não está treinando hoje porque ele está de férias com a família, mas quinta-feira já tem trote. Sabe? Porque já dá para ele. Cara, você não estava, né? O training camp, o TECAD. Uma semana antes do TECAD, para quem não sabe, né? O training camp que o Guilherme organiza em Uberlândia, organizado em Uberlândia, acho que agora mudou de cidade, próximo ano. O training camp com treinadores e atletas. Uma semana antes do training camp, eu corri umas 24 horas. Não corri bem, mas corri 167 quilômetros. Fui mal, mas é 167. Uma semana. Foi o fim de semana anterior. Aí cheguei no training camp, fiz todos os testes com o pessoal. Teste de 1.000, teste de 5.000, de 5.000 não, de 10 quilômetros com altimetria, teste de 1.000 de trilha. Fiz tudo normal com o pessoal. Mas, pô, agora isso. Né? Você me perguntou da minha primeira 12 horas lá da UF, eu fiquei um mês para voltar a correr, me doía tudo, tudo. Né? Então a gente tem que entender o processo, né, cara? Eu sempre gosto de usar isso aqui, ó. Etapa do desenvolvimento atlético. Eu falo isso muito no meu processo. Em qual etapa você está? Porque o cara quer comparar um cara que está 10 anos correndo ultra com um cara que está 3 meses, cara. Não... Calma, calma. Né? Às vezes você não precisa demorar 10 anos, às vezes em 2, 3 anos você pode, né? Mas tem que ter um pouco do bom senso. Então, assim, etapa do desenvolvimento atlético. E outra coisa, né? Que todos que vêm treinar com a gente, o Ultra, são adultos. O que ele fez na vida dele? Ele é um adulto que passou por... Eu tenho um cara que jogou bola a vida inteira, então ele tem uma musculatura boa. Eu tenho um cara que jogou basquete, eu tenho um cara que lutou boxe. Então, um cara até tem a disciplina do esporte. E tem gente que era mais sedentária, começou a correr 5 quilômetros com 30 anos. Então, né, o histórico fala muito. Um dos maiores ultramaratonistas da América do Sul, o uruguaio Fernando Martins, 2 vezes pódio na Espartaco, começou a correr com 40 anos. Era ex-fumante. Ele começou a correr porque infartou. Começou a correr, digo, 5 quilômetros e tal. E hoje em dia o cara é dos melhores. Novamente, é uma exceção e demorou também tempo. Né? Mas, aí tem a aptidão genética também, né? Porque também, assim, às vezes, né, às vezes eu falo para o pessoal, olha, quando é a parte genética, não é comigo. Aí você reclama com seus pais aí. Papai e mamãe. Não posso fazer ninguém nascer de novo. Né? Mas assim, essa etapa do desenvolvimento atlético eu acho fundamental, sabe? Então, assim, você pegar um cara que é um ultramaratonista, já correu muitas ultramaratonas, mas ele é lento. Cara, desculpa, você vai ter que voltar um pouco as casinhas e vai trabalhar assim para você correr mais rápido. Se você quiser se desenvolver, se você só quiser completar com saúde, tudo bem, a gente não precisa também, né? É sempre o objetivo vai falar. Então, lembra, a pessoa é o centro
o objetivo é ali, né? A própria, como o nome diz, a meta, né? E aí depois vem o resto ali do treinamento. Né? Então não é um treinamento que eu pego, é assim que você treina alguém, e você aplica naquela pessoa goela dentro. Não é assim. Né? Ele é personalizado. Ou pelo menos eu sempre defendo que o treinamento tem que ser personalizado. Todas as variáveis, dá mais trabalho. Por isso fiquei careca. Exatamente. Né? Isso para todas as distâncias, tá? Eu defendo isso Muito bom. para tudo, né? Perfeito. É, eu quero ser assim quando crescer também, correr igual vocês, assim, bastante quilômetros. Mas você é Acho o muita cara da saco. força. Você é pensa que não veio os seus stories lá pegando Pô, peso, pô, que mas é um tá assunto que eu fogo. não vou entrar nesse assunto. Esse é tema de Marcelo Pereira, que já esteve aqui. Mas, Tem live, tem live. não, tem, mas essa, né, para ultramaratona, também um assunto. Ou seja, o treinamento de força para ultramaratona, que obviamente também vai diferenciar do treinamento para outras distâncias. Tradicional. Não vou entrar nisso aqui, não me bota, não me complica. Mas é Marcelo importantíssimo. entrou aí, vou chamar ele para falar sobre isso de novo. Ponto 2 específico para Ultra. Mas, não, falando nesse ponto, eu já fiz uma Ultra, né? Até entra um pouco na filosofia se eu sou Ultra ou não, porque eu fiz 55 quilômetros e já fiz uma Ultra de 100, só que em 3 dias, né? O nome era uma Ultra, foram 3 dias, que é a KTR da Canastra. Sim. Também não recomendo, porque eu fiz, antes de ter feito 5 quilômetros 10 eu já tinha feito o Ultra de 2 dias, fiz o desafio da Cidade Maravilhosa lá, 21, e aí eu tinha ganhado a inscrição nos 42, e eu falei, já que eu paguei a 21, vou dar meu máximo aqui, que eu gastei meu dinheiro no início, e aí eu fui completar os 42 no outro dia, e meu pé fui para o espaço, né? Essas experiências doidas, mas eu me preparei para uma bem, que foi em 2023, que eu fiz 55 de trilha, foi bem dura, né? Deu quase 3 mil de ganho. E aí, esse ano tô voltando aí que tá tenso, me lesionei, mas a gente deixa Aí, ó. para outro, né? A gente vai pagando o preço aí ao longo, mas eu vou voltar e com certeza tá correndo, vou fazer uma outra ainda. E para a gente finalizar e também para a gente não fugir tanto, vou te botar numa furada aí, porque é um bom ponto, já que você é treinador de atletas argentinos e brasileiros também, e normalmente esse público te procura para trabalhar sobre ultramaratona. Eu queria falar um pouquinho sobre o que você enxerga nos diferenciais entre os atletas argentinos e brasileiros que você tem na mão, né? Obviamente sua experiência ou até estudo. É, que diferencia esse sucesso no resultado deles, né, em relação à ultramaratona? Porque eu não vejo muita diferença em questão social, assim. Acredito que eles lá também trabalhem, também têm filhos, aqui o pessoal também não é atleta profissional como eles, então eu queria saber se tem realmente alguma coisa que diferencia ou se é somente o treinamento em si. Esse é um tema muito interessante mesmo, né? Quase que um tema de uma live, vamos dizer assim, né? Poderia. O Brasil, em termos de resultados, não em termos de quantidade, em termos de resultado, o Brasil é muito melhor, né? Você pegar os rankings masculino e femininos por ano de todas as modalidades principais, né? Você verá que os brasileiros estão sempre, ranking sul-americano, obviamente, né? Você vai ver que o Brasil está sempre à frente, com muito mais atletas no top 10. Quando o Brasil não está em primeiro, no caso, por exemplo, do Uruguai, vai estar em primeiro. No caso das 24 horas feminino, a recordista é uma uruguaia. Né? Ela era recordista e ela bateu o recorde dela mesma agora. Inclusive, o recorde Legal. brasileiro foi batido pela Viviane Souza, na mesma prova, no Mundial. A Viviane Souza bateu o recorde sul-americano, só que aí a uruguaia, a Carla Dadon, estava na prova, ela melhorou o seu próprio recorde, então, enfim. Mas para você ver o feito da Viviane Souza. Mas o Brasil, principalmente no masculino, tá? O Brasil é soberano. Assim, muito pouco, é difícil alguém encarar o Brasil. Tanto que o Brasil tem o atual campeão continental, de 24 horas, Jandose, o Denis Jandose. Né? E no ano anterior, no continental anterior, porque é a cada 2 anos, tinha sido o Uruguai.
Fernando Martins. Então, assim, agora, por exemplo, a Spartathlon, a Argentina tem muito mais finishers do que o Brasil, porque essa prova teve muito mais prestígio lá, né? Agora que o prestígio dela está aumentando. E aí tem uma relação que ela é socioeconômica, sim, né? Até mais sócio que econômica, né? Porque a Argentina está quebrada há muito tempo. Que é o quê? Eles possuem um circuito de ultramaratona muito mais antigo que o nosso, né? Na verdade, a gente nem possui circuito, a gente possui provas isoladas. A gente não tem uma associação de ultramaratona, por exemplo, formal, como eles têm. O Uruguai também tem, mas agora está em crise lá, questões políticas. A Argentina tem provas com... Esse é um detalhe importante, tá? Quando você for correr uma ultramaratona, dê circuito e pista. Eu não estou falando de trail, né? Que é outra realidade. É preciso que ela tenha o selo IAU, que é a Associação Internacional de Ultra Runners. Se ela não tiver esse selo, você pode fazer a sua prova, você pode ir bem, você pode ganhar, fazer seus quilômetros, está tudo certo. Tá? Nenhum problema. Mas ela não vai contar para ranking. Ela não vai contar como oficial. Né? Então, por exemplo, eu corri 12 horas contra a Bárbara do Oeste. Ótima prova, excelente organização, recomendo. Mas ela não tem selo IAU. Eu já sabia disso, tá? Então não fui enganado. Eu me inscrevi sabendo disso. A prova agiu corretamente. E eu repito, excelente. Não só a nível de organizador lá, nada. Só estou falando que é verdade. Foi uma excelente organização. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou nada. É uma prova sensacional. Mas a minha distância lá não entra em ranking nenhum. Aí eu corri as 12 horas de Mar del Plata. Lá tinha o selo. Então, assim, observem isso. Né? O que eu quero dizer com isso? A Argentina tem isso há muito mais tempo que o Brasil. A primeira prova do Brasil com o selo IAU, se eu não estiver falando besteira, foi em 2018 em Manaus. Inclusive, eu acredito que tenha sido mesmo porque o próprio James, ou James, que foi o organizador, ele até hoje é organizador de provas, ele organiza a Maratona de Manaus, né, todo ano, entre outras provas lá. Inclusive, nessa prova desse ano, ele trouxe o Ivan Penalba Lopes, que na época era um dos melhores, continua sendo um dos melhores ultramaratonistas do mundo, mas ele foi ultrapassado bastante aí, né? Mas na época ele estava no auge, assim, era uou, nossa, um espanhol, e ele trouxe para correr em Manaus. E aí em 2019 a gente teve o Continental 100 km em Bertioga, e foi a segunda prova com selo IAU. Hoje nós temos provas com selo IAU, pouquíssimas, e a Argentina já tem há muito mais tempo, como eu te falei, e muito mais provas. Né? Estão passando por uma crise devido à questão econômica. Agora, o que eu vejo em relação a treinamento, tanto o Brasil quanto a Argentina melhoraram muito nesses últimos anos. A gente tinha a Europa e os Estados Unidos muito mais distantes e a coisa está melhorando muito. É um processo longo, a gente espera que seja contínuo, tem muita questão política envolvida, questão de seleção, a CBAT agora está com a seleção de ultramaratona, mas aí as convocações, enfim, às vezes a data é muito em cima, os critérios não são tão abertos, às vezes são, enfim, quando eu digo não são tão abertos, assim, não é que é segredo, mas que se você não está no mundo da ultramaratona, você acabou de entrar na ultramaratona, você é um grande atleta e quer buscar, você não tem tanta informação, você precisa estar conhecendo gente para ter acesso a essas informações. Elas não são tão... Elas melhoraram bastante, tá? Mas, assim, falta mais comunicação. Sim. Então, assim, em termos de resultado que eu estou falando. Agora, em termos de treinamento, o que eu percebi é que a Argentina teve um hiato. Eu entrei na Argentina por acaso, muito acaso, por um atleta, 2 na verdade. E aí eu acabei tendo bom resultado e virou um grupo e treinador de 50 pessoas. Mas qual era o hiato? A velha guarda estava se aposentando e os novos estavam começando ali a aparecer. Mas tinha muito erro em treinamento, como, por exemplo, teve um cara que eu consegui melhorá-lo, que vai até dar risada, de uma forma muito simples. Aí você fala assim, o que você modificou no treinamento dele? Cara, ele foi para uma Spartathlon uma vez, que ele treinou, ele ficou um mês sem treinar para descansar, porque ele achava que ele ia chegar cansado na prova. Um mês o cara já entrou em treinamento, por tudo que ele ganhou lá não tudo, né? Mas uma porcentagem enorme do que ele ganhou no treinamento. Pensando em desempenho é muito tempo, mas pensando em saúde, ele vai estar normal.
Mas em desempenho, tipo, todas as adaptações. Então, tanto que no início as pessoas se assustavam quando eu passava longo, 2 semanas antes da prova. O cara falava, mas como assim? Eu falava, ué, depois a gente descansa depois faz o polimento. Então, e a questão da velocidade, né? Que isso também mudou muito no Brasil. Né? E aí, a ultramaratona começou, com as provas no Brasil, começou a ter um crescimento, começou a ter uma melhora. Nós temos grandes atletas no Brasil, assim, Felipe Costa, o Wilson Souza, o Valderi Jandosa, a Viviane Souza, a Cândida, que fez um grande resultado agora, a Rose Valentim, enfim, eu vou deixar um monte de fora aqui. Eu estou falando de circuito de pista, né, que é onde eu estou. Né? Felipe Costa é trail também. Mas nós temos grandes corredores e treinadores. Temos o Plauto Holanda, o Carlos Guzmão, que é meu treinador, o Marcelo Rocha, que é um grande corredor e um grande treinador. Enfim, nós estamos expandindo. Né? Eu acho que e o conhecimento está circulando, mas ele ainda é muito escasso se comparado às outras modalidades. Eu, por exemplo, dei 2 seminários na Argentina, né, dois cursos, vamos dizer assim, um em 2023 e um em 2024, sobre ultramaratona, e o nível de desconhecimento ali médio, claro que tem gente que sabe pra caramba, porque quando você tem 1 ou 2 ou 3 pessoas que sabem, não adianta, isso não é ecossistema. Para você desenvolver um esporte, tem que ter ecossistema. Como você falou, cara, o atleta principalmente de desempenho, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não é só seguir a planilha como um robô. Né? E aí os treinadores também, não adianta você ter 2 treinadores sensacionais, sabe? Eles são gênios Mas, não, você tem que ter muitos treinadores. Você tem que ter muito preparador físico. Cara, musculação, recentemente, eu consegui fazer com que uma atleta minha argentina viesse treinar com o Marcelo. Porque quando eu peguei, ela estava sempre com dificuldade nos tiros, porque a gente estava no processo agora de fazer os tiros de 400, estava lá. Mas por que dificuldade? Como é que pode? Eu tive aquele insight. Você pode me passar teu treino de musculação? Posso. Não faço. Meu amigo, era volume que eu acho que nem o fisiculturista estava fazendo. Ela chegava destruída no treino de corrida. Você vê? Sim. Não tem a ver com corrida, no sentido do ato de correr, mas com treinamento esportivo. Então, essa cultura global, essas coisas das crenças. O ultramaratonista é lento? Não tem. Você tem que ser o mais rápido possível. Como diria um ex-treinador meu, o Rubano Crato, um grande atleta que parou de correr, está trabalhando em outras coisas, mas foi 13º na Espartato e tal. Ele falava, sempre vai ganhar a prova mais rápido. Nunca vi o mais lento ganhar a prova. Mais rápido dentro daquela modalidade. Mas, então, você tem que ser rápido. Outra, o ultramaratonista só faz longo. Não é assim. O ultramaratonista fica fazendo volume. Não é assim. Outra coisa, que a mentalidade também. A Argentina tem que mudar muito a mentalidade, que é a mentalidade que a Carla do Uruguai trouxe, o Fernando do Uruguai, o Jandosa, que é o seguinte: calma aí, ninguém é melhor que eu vou encarar para ser o melhor. E o Sérgio, que é o meu atleta, trouxe. E aí a gente conseguiu coisas incríveis. Né? E, enfim. Então, falta muito ainda na América do Sul e tem muito problema que não é só da ultramaratona, que são esses nichos políticos que a gente sabe como é que funcionam. Sim. Essa coisa quando envolve federação, é uma coisa que é muito além do esporte. Né? E também a falta de o que eu falei de ecossistema. Educação. Nenhuma organização, olha, nenhuma prova existe sem atleta. Só que nenhum atleta existe sem prova. E o que você vê na ultra é muito um embate. Organizador contra atleta contra organizador, no discurso, estou falando, né? Na Argentina tem muito isso. Os organizadores querem prejudicar o atleta. Meu amigo, nenhum organizador quer prejudicar o atleta, tem que prejudicar o atleta, ele não tem prova. E o treinador precisa dos dois. Porque se acabam as provas, quem que vai... Né? Sim, então, acabamento. Por exemplo, hoje em dia, para você... O que eu acabei de falar para você, até 2018, você não fazia a prova oficial no Brasil. Você tinha que viajar para a Argentina, viajar para o Uruguai ou para a Europa. É meio caro, né? Não dá para... Né? E a gente tem poucas. 24 horas, a gente tem, ano passado, esse ano, a gente teve no Brasil 4 provas oficiais. 2 em Indaiatuba, uma em Toledo, uma em Natal. Espero não ter esquecido de nenhuma. Oficiais, está falando com o selo da IAU.
E é o. Num país como o Brasil, cara, com nossa dimensão, é muito pouco. Até porque eu acabei de falar, duas foram em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Então, assim, e a outra em Toledo, também é Sudeste. Está muito concentrado, né? Então, como é que você vai difundir, né? Como é que você vai para o mundo construir atletas para disputar o Mundial? Sim. Esse ano na Argentina não teve prova de 100 quilômetros. Ano que vem é o Mundial de 100 quilômetros. Como é que você vai difundir essa modalidade? É. Mas é Vai isso, o pegar trabalho os. é isso, cara. A gente, eu não gosto de reclamar, eu gosto de fazer. Então eu faço o que dá e, né, É, vai pegar os melhores, né? Não tem jeito. Não é uma modalidade específica, né? Acaba, por causa dessas questões, acaba sendo atletas de maratona que com bom, botando maratona, né? Mas com bom resultado que possam performar nessa disciplina, nessa modalidade, né? Igual o trail está se tornando hoje. Hoje já tem atletas específicos de trail, óbvio que tem também de ultramaratona, mas a pauta que você está trazendo é essa relação do campeonato fornecer uma estrutura onde as pessoas se dediquem para aquilo, para ter um ranking para aquilo, para quem quiser ser selecionado para o Mundial, que participe desses eventos, a gente né? não tem um campeonato brasileiro de ultramaratona, É por exemplo. isso. Por exemplo, né? O trail está muito à frente, né, da ultramaratona, do circuito de pista, né? É que, assim, a gente entende também a dificuldade, né, que eu estou falando do ponto de vista econômico, né, para um organizador fazer essa prova. O selo da IAU é caríssimo, caríssimo. Imagina. Né, não é uma coisa barata. Eu falei com uma organizadora recentemente, quando ela me falou o valor, eu só não fiquei careca porque não dava mais, né? Mas, cara, Tá, já tá correndo muito. eu falei, que isso? Então, assim, são questões, né? Mas, para fechar, assim, a resposta ali da Argentina, a Argentina tem muita gente correndo ultramaratona, incrível, quantidade, mas a qualidade, o Brasil, qualidade média, claro que tem caras na Argentina, né? Mas a qualidade média do Sim. Brasil ainda superior, e é engraçado que eu tento pressionar os meus atletas para, né, assim, eu sou brasileiro, mas tento pressionar meus atletas argentinos para, né, melhorar em relação a isso. E, enfim, mas é isso, cara. A gente está, né, Um trabalho de formiguinha, né? A longo prazo, né? Igual a outra. e eu espero que as pessoas assim se animem a correr ultra, mas como você bem colocou, quer dizer, bem colocou, mas você já, você acabou de falar, né? Você fez a ultra antes de correr os instantes. Mas que as pessoas sejam mais, né, passem pelas etapas, né, e cheguem à ultra com mais bem preparadas e vejam o que é a ultramaratona e, detalhe, né, vendo qual é o que ela gosta mais, que é o melhor para ela, se é o trail, se é o circuito, em pista, se é por hora, se é por distância. Né? A Spartathlon, a gente está vendo cada vez mais o Brasil crescendo na Spartathlon, pelo menos em número de fichas, então isso também é, né, quem não sabe o que é Spartathlon, depois bota lá no Google, Spartathlon, né? Vai ver. Bota, sai de Atenas e sai de Atenas e chega em Esparta, refaz o caminho do Fedípides, enfim, é uma prova mítica, né? E que acontece todos os anos, no último fim de semana de setembro, na Grécia. Só pode ir quem se classifica, não dá para você se inscrever, né? Tanto que por isso que assim, eu não completei a prova, né? Eu fui ano passado, não completei, mas E eu faço qual é o tempo para fazer poder se inscrever? Você tem vários índices, mas eu vou resumir em duas provas, que são as duas provas mais comuns aqui, né? Em 12 horas, o índice de sorteio é 120 para homem, 110 para mulher, 120 quilômetros, 110 quilômetros. Em 24 horas, 180 quilômetros para homem, 170 quilômetros para mulher. Dá para entrar direto sem passar para sorteio? Dá, se você fizer 25% melhor. Por exemplo, o homem fizer 225 quilômetros, ele entra direto, ou mais. Né? E aí é interessante, 180 quilômetros é índice de sorteio. E se eu fiz 205? É índice de sorteio, não tem nenhuma diferença. Tá? É a mesma, vai estar no mesmo bolo de sorteio, não tem um escalonamento. Né? 224 é sorteio, 225 é direto. Perfeito. É, quando eu bater minha meta aí de uma meia maratona aí para baixo de 1h20, eu vou começar a sonhar Pô, com uma uma hora e ultra 20, aí. tempo passa. Você está fazendo quanto agora, atualmente?
Cara, a última que eu fiz a 1h23, mas foi antes de eu me lesionar e acabou esse ano meio inativo, Mas né? tá bom. Mas a meta é voltar aí para fazer esse tempo, para depois abaixar um sub 3 aí, mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Com tempo para isso. E aí eu me embarco aí numa de pista aí, que é bom, assim, você, num circuito ali, você começa aquilo que você falou, né? Essa transcendência de poder fazer uma estratégia consigo mesmo, você não sabe o que vai acontecer com o seu corpo daqui a 10 horas, por mais que você esteja treinado, né? Muito tempo ali, muitas coisas podem acontecer, É, e então a questão eu acho que psicológica, né? Porque a gente vê assim, ó, tem gente que fala assim, nossa, eu fui para uma prova, a prova tinha, de rua, né? A prova tinha 3 voltas. Ah, eu detesto dar 3 voltas. Aí eu penso, 100 quilômetros, que digamos é uma prova curta, né, para ultramaratona, se ela for na pista, são 250 voltas. meu amigo, é E a muita gente está esteira. reclamando de 3, pô. Caraca, isso aí é um treino mental. É que Eu, você eu, não eu já, pensa, ninguém eu pensa em já, volta, você pensa em correr. Ninguém, sim, sabe, você não. O pessoal fala para mim, né? Tipo, mas você não, uma 24 horas, você vai, se você fizer 200 quilômetros na pista, você tem 500 voltas. E os caras fazem muito mais que isso, né? Eles fazem muito mais que isso. Aí você fala assim, mas 500 voltas. Cara, o cara não pensa, você não pensa nisso. Você simplesmente, sua cabeça está. A questão do flow, né, que a gente nem entrou nisso, nem daria tempo. A questão do flow na ultramaratona, né, do estado de flow, é muito importante. Né? Você, você precisa estar com essa. Quando você não consegue fazer isso, e existe dias que você não consegue, cara, pode ter certeza que sua prova não vai sair. Mesmo que você esteja fisicamente bem, não rola. Porque você começa a ter essa ansiedade pô, não, né? Então, assim, você tem que. Ultramaratona, o estado de ativação dela não é para correr 100 metros, né? Você pode ver essa coisa do estado de ativação do cara que vai nadar 50 metros, vai correr 100 metros, que o cara, né, ou 400 metros com barreira, o wall home que se bate todo. Cara, se você fizer essa ativação para uma ultra, você está ferrado, né? A ultra é quase um estado zen. Tem que vai ser. ser o... Eu não sou um cara zen, não, mas você entende, você tem que estar. Né? Não, eu imagino que igual você treinar na esteira, assim, você tem que começar a se concentrar no que é importante ali, automatizar o negócio, porque Automatizar. se ficar contando volta a volta, realmente deve ser sofrido, né? Qual massa você já fez na esteira? Ou tempo ou quilômetro? Ou os dois? Cara, eu acho que eu já fiz 18 na esteira, no máximo, eu acho. Mais na rua, mas eu acho que já fiz um treino, mas foi intervalado o treino, Ah, tá. e Não, era um mas treino intervalado forte, ele, aí acabou, ele passa mais rápido. mas nunca fiz mais de 20 não. Né? Meu treino mais longo na esteira, que nem é um treino tão longo, é 4 horas. O treino mais longo na esteira. Sem parar. Sozinho. Mas eu acho que deve ser mais divertido correndo do que na bicicleta, Jesus amado. Ah, não, bicicleta é um saco mesmo. Mas assim, aí você bota tudo, né? Mas era um treino para isso, para a cabeça mesmo. Né? Só que uma estratégia mental é você sempre dividir em blocos. Né? Ninguém vai para uma prova de 24 horas correr 24 horas. Por quê? Porque com 2 horas você vai falar, faltam 22. Acabou, sua cabeça vai desabar. Você está com 2 horas, você fala, agora eu vou até 3, vou até 4. Né? Eu vou. Você divide assim, as primeiras 6 horas eu quero fazer isso. Aí você fez, você vai dividindo a prova em blocos, mentalmente, né? Na estratégia e mentalmente. Porque senão, Eu gosto muito de pensar assim também, quando eu fazia minhas provas de trilha. Eu não fazia, eu fazia. Minha prova-alvo era sempre de média, né? 14 a 30, mais ou menos. As provas de trilha médias ficam nesse parâmetro, né? Tem muita variação. Eu gostava muito de dividir a prova assim, além de dividir por morro, né? Eu pensava, meu bloco de 10, 10, 10 e vou fazendo a prova, né? E sempre falta menos do que faltava, essa era a mentalidade. Né? é, o, Fernando, cara. fala Ó, aí. Não, desculpa. só para fechar aí, então, antes da gente despedir, assim, deixar um recado pro pessoal assim, o pior trecho de uma ultramaratona não é o final. Depois da metade, tipo, é o terceiro quarto. Terceiro quarto.
Se você quiser falar, por exemplo, numa prova de 24 horas, seria entre a hora 12 e 18. Inclusive, isso não é uma Isso coisa. você, isso que eu ia Não é uma, perguntar. Isso você não é uma opinião. Não é uma coisa assim que eu vivi isso, eu vi uma. Não. Isso é um. Se você pegar gráficos de prova, você vê que a maioria. É claro que tem atletas que não passam por esse. é média, né? Mas na média você vê que assim, a maioria cai de 12 até 18 e depois ela volta. Porque tem um fator do sono também ali incluído, né? Porque geralmente esse é o horário da madrugada, na maioria das provas, né? Então também tem esse fator. E, cara, você passou de 12 horas, você fala, agora falta só 12, não dá, né? E aí, só que quando você vai chegando a 18, 20, a tua cabeça vai voltando ao estado de ânimo, né? E quando abre o sol, principalmente outro, vai saindo a escuridão, porque não é só, né? Não é só a madrugada do sono, o escuro, tudo isso vai influenciando. Então, o terceiro quarto de uma prova costuma ser mentalmente mais difícil. Não, muito bom. Agora, até a última pergunta era exatamente essa. Se eu pudesse deixar uma dica, e já fica uma excelente dica. Você se preocupe com o terceiro quarto da sua prova, porque não é uma opinião baseada no Fernando, é uma opinião, é um dado que ele encontra em vários atletas e pergunta para todos eles também, né? Porque, como a gente comentou antes, né, o físico ele acaba sendo exponencial, né? Vai chegando para o final, ele não é do 40, do 80, nem sei falar o número em casa decimal, mas chegou no quilômetro 80, não quer dizer que você está 80 vezes mais cansado. Às vezes é 300 vezes mais cansado, né? Então, isso aí é importante você ir se conhecendo, além das outras estratégias que a gente não falou aqui, que seria a alimentação, hidratação, acho que são muito importantes. Fernando, eu queria te agradecer. Não, eu acho que a gente vai numa live de ultra realmente se deixar, porque tem muita coisa boa para falar. E hoje eu acho que a gente falou de muita coisa interessante realmente sobre a questão de como dosar o volume, a importância do volume e também a superestimação que dão para o volume, né? E esquecendo da intensidade, que é um fator importante, além dos fatores mentais. Eu queria te agradecer por esse espaço, até porque a gente está falando de ultramaratona, tem, né, pouco espaço, assim, comparado às outras modalidades, então ter um espaço para falar é muito bom e a gente sabe que o Sprint Now... eu não seguia pelo Instagram, eu seguia pelo YouTube, né? No Agora, YouTube. mas então, assim, inclusive, né, fica o convite aí para todo mundo que não está inscrito no canal, se inscrever no canal do YouTube. Então, agradecer a Obrigado. oportunidade, né, de falar sobre ultramaratona e deixar assim como recado, né, eu não disse que o volume, assim, você não falou isso, eu sei, mas eu digo que alguém, né, eu não disse que o volume não é importante, né? Eu concordo, mas cuidado para não superestimar, mas porque daqui a pouco alguém transforma assim, o Fernando disse que o volume não, é que eu só quero marcar, volume é uma variável e a gente tem que enxergar todas elas, por isso que os treinadores vão ficando careca ao longo dos anos, né? Porque você sabe disso, você é um grande estudioso, a gente pegar todas as variáveis e transformar no sistema não é fácil, né? Então, assim, o recado é, para quem não tem treinador, procure, se puder, um treinador, porque eles vão pensar nas variáveis, né? E nunca é uma resposta, a resposta é complexa pra caramba. Então, enfim, brigadão aí, Vinícius. E sucesso, bom, boa recuperação para você, né? E Obrigado. sucesso aí nas tuas provas. Espero te ver numa luta de pista ou circuito. Ia ser bacana. Pô, com certeza. Não, eu tenho vontade de fazer essas doideiras. Na minha cabeça ainda é doideira ainda, mas realmente eu tenho bastante interesse até para fazer por desempenho, para ver o quanto rápido eu consigo ser durável, né? Eu acho que é um desafio tanto, né, de você conseguir manter. E aí foi o que eu falei. Eu acabei fazendo a primeira vez por sem preparo. E aí eu comecei a reduzir, eu comecei a querer ficar mais rápido enquanto estou mais novo, sabe? Só que eu acabei me lesionando esse ano, então tive um hiato bem grande assim, acabei ganhando bastante peso, mas a minha ideia era realmente essa, dar um passo atrás, começar a ganhar bagagem, porque o que me impressiona na ultramaratona e me traz esse desejo que é um esporte que quanto mais tempo e mais idade você ainda melhora.
né? Então, é um esporte que, assim, você continua se desempenhando ao longo da idade. Não é um esporte igual Vou, é, esporte de força. vou deixar um dado super importante para o pessoal. O Juan Ramos, espanhol, a sua melhor marca de 100 quilômetros foi aos 53 anos. E ele já corre desde 2,20. Assim, não ultra, né? Mas ele é corredor. E aí ele passou anos querendo baixar de 7 horas e ele não conseguia. Com 45 anos, 46 anos, 47 anos. Aos 53 anos ele fez 6 horas e 58. Aí, 53. E ele com 50 não tinha conseguido. Ou seja, né? É claro que em algum momento, agora, por exemplo, ele já está entrando numa baixa, está com 56 agora, eu acho. Aí finalmente chegou, a idade chegou mesmo. Mas realmente, a ultramaratona, o atual campeão da Spartathlon, em dezembro, vai fazer 51 anos. legal. E ele Não, correu isso me dá, 10 uma- anos isso me, de Spartathlon até ganhar primeiro. isso me dá mó gás, porque eu corro há pouco tempo, eu comecei a correr na pandemia. Nossa, então Então, tem muito chão pela frente. então, 26 anos, 26, então Tem muito chão. Tem muito chão. isso que eu fico animado com essas coisas. E até como o Gabriel comentou, fez comentário que na outra a gente morre e revive várias vezes, isso aí é de lei, né? E essa Mas, é um Fernando, aprendizado. queria te agradecer realmente pelo aceite, foi muito bom, e pode marcar Até outras você. também para falar de outros aspectos. Fico feliz de ter aberto esse espaço aqui para falar um pouquinho de ultramaratona, tudo que envolve a corrida, tudo que envolve a construção de um corredor, é isso que eu prego aqui na Sprint Now, né? Para quem não assistiu e para quem quiser assistir, vai estar no YouTube, no Spotify depois para a galera, e a gente compartilha para eles assistirem, né? E aí eu sempre faço essa live gravada, quem puder entrar, entra, mas sempre vai estar lá depois disponível. E assim, foi um baita papo e obrigado novamente. E galera que quiser, segue o Fernando, que ele é um cara que trabalha muito com corrida, especialista também em ultramaratona, vive na pele. Com certeza é um que tem muita bagagem e aprendi bastante hoje. Muito obrigado. Obrigado a você e vamos todos para outra aí. Um Vamos, abração. eu vou vir, vou fazer uma base contigo para a gente fazer uma de 24 horas. 24 não, uma de pista. 12 por Então, tá enquanto. bom, vamos para 12. Gostei. Então, gostei. Quando eu bater minha meta da minha maratona, assim, fazer a maratona, eu vou fazer uma prova, a gente Tá, vai tá fazer um gravado, hein? ciclo. Tá gravado isso aí que você Tá falou, hein? gravada. Não, eu vou falar com o meu treinador, ó, vou fazer um pause, vou fazer uma outra que eu quero ver como é que é esse negócio aí. E o bom é que aqui no Rio, Niterói tem feito várias provas.